Oi, gente. Acho que eu caí antes, né? Voltei aqui. Oi. Oi, voltem. Não sei o que aconteceu, mas acho que minha internet deu alguma coisa. Mas vamos voltar. Todo mundo voltando. Isso. Perfeito, vamos voltar então aqui. Então, vamos só fazer fazer um resuminho do que eu falei, né? Então, por que os exames são tão impactantes e por que a gente não recomenda esse excesso de exames durante a gestação, né? Então, temos 4 efeitos muito graves do ultrassom no feto, no bebê. Então, o ultrassom, esses ultrassons de exames convencionais, eles são exames que trazem muitos danos para o bebê, trazem muitos danos para o corpo da mãe, e a gente precisa estar atento com tudo isso e realmente conhecer tudo isso. Então, são 4 fatores principais que fazem com que a gente tenha um senso crítico em relação a fazer exames durante a gestação ou esse excesso de exames durante a gestação. E os 4 fatores eu vou falar agora para vocês. Então, por que a gente deveria evitar esse excesso de exames durante a gestação? Primeiro fator, né? Ele tem um efeito térmico, ele aquece a água. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber, o ultrassom, ele tem um efeito térmico, ele aquece a água. O útero está todo envolto de água, a criança está toda envolta de água, então tem um aquecimento ali. Segundo, o ultrassom, ele emite um som extremamente alto dentro do útero. Terceiro, emite radiação. E quarto, ele rompe microvasos. Então, a gente tem muitos efeitos nocivos nisso tudo, muitos efeitos nocivos. E a gente precisa aprender que o ultrassom, antigamente, ele era usado para cortar ferro, e o ultrassom, antigamente, era usado somente para identificar se a criança, se o feto está vivo ou não. Simplesmente isso. O exame de ultrassom não é um exame para a gente ficar vendo a criança. Não é um exame para a gente ir lá todo mês, oi bebê, não é para a gente fazer isso. É um exame e a gente só faz quando necessário. Na Inglaterra são feitos só 2 ultrassons durante a gestação. Nos Estados Unidos, o exame de translucência local não é feito. Eles não fazem esse exame. Só aqui no Brasil ainda isso existe. E Mara, por que aqui no Brasil é esse excesso de exames? Por que aqui no Brasil, todo mês, compartilhem aqui comigo, quando vocês estavam grávidas ou estão grávidas, vocês foram fazer exame de ultrassom todo mês? Vocês fizeram isso ou com bastante frequência? Compartilhem aqui comigo para mim saber se vocês fizeram isso, como que foi tudo isso. Então, fora do Brasil, nos outros países, não é feito dessa forma, não é usado dessa forma. E existem muitos fatores que eu já vou falar para vocês. Por que em outros países não é feito esses exames de translucência? Por que em outros países não é feito esse ultrassom de forma, né, todo mês, assim, aquela coisa periódica? Por que não? E aqui no Brasil ainda acontece. Ó, a Adri, no mínimo 5, só fiz nos estritamente necessários. Outra Adri fez 7, 8. Deixa eu ver, a Camila fez 6. Aqui no Japão faz todos os meses. Os meus exames foram no hospital. 3 exames durante 9 meses, legal. A cada 15 dias no 3º semestre, meu Deus do céu. Fiz muitos. A Dani linda, acho que todo mês. A Vivi fez 2 na gestação. Fiz todos os meses na minha primeira gestação. Indicavam porque o feto estava baixo. Dali, olha só.
Fiquem ligados aí que eu vou falar sobre essa história do bebê pequeno, bebê com baixo peso, tá? Muito bem, fiz todos os meses, muitas, né? Muitas informações aqui. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a gente continua fazendo de forma desregrada. Várias coisas a gente faz, E o quanto é difícil a gente buscar e encontrar informações, porque como a gente faz de forma excedida, a gente acaba nem encontrando informações sobre isso. A Paula, que é minha amiga, ela falou que teve uma das filhas dela nos Estados Unidos, e eles não fizeram esse exame de translucência. E olha a justificativa disso, olha a justificativa. Por quê? Para não deixar a mãe tensa, para não deixar a mãe estressada, para não colocar a mãe nessa situação de estresse. E aí, compartilhem comigo, o que vocês acham que acontece? Se a gente coloca essa mãe no estresse, né? O que acontece com tudo isso? O que acontece com o bebê? O que acontece com ela? Mas eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Qual é a porcentagem de acerto de um exame de ultrassom? Quem me responde? Vocês sabem? Qual é a porcentagem de acerto de um exame de ultrassom? Porque aqui no Brasil a gente faz todo mês para trocentas mil coisas, ou simplesmente para ver o bebê. Qual que é a porcentagem de acerto? Vocês sabem? Deixa eu ver aqui. Ó, uma gestação fiz 3 no SUS. A segunda no plano de saúde, perdi as contas. Exatamente isso. Olha, Marli ali colocou. Exatamente isso. 50%. 50% de acerto. O ultrassom, ele tem 50% de acerto. E aí, é uma brincadeira, né? Uma brincadeira. É como se fosse assim, como se fosse a gente jogar cara e coroa. E por que os outros países, eles acabam não indicando esse uso excessivo de ultrassom? Por causa das grandes chances de erro. Tem grandes chances de erro. 50% de acerto e 50% de erro é algo muito grande tudo isso. Então, nos outros países, eles acabam deixando de usar por não ser algo tão confiável e por poder trazer muito estresse para a mãe. Então, vocês conseguiram acompanhar até aqui. Nos outros países, eles já estão com todas essas informações. Não que aqui a gente não tenha, claro que a gente tem. Só que existe uma coisa que se chama de praxe. Sabe aquele negócio de praxe? De praxe. A Adri aqui, né, que ela acabou de comentar. A Adri falou que fez vários ultrassons e a filha dela nasceu com uma malformação, algo nesse sentido, e não foi encontrado no ultrassom. É exatamente isso. As chances de erro é muito grande. Então, lá nos outros países, eles sabem de tudo isso, eles acabam não colocando a mãe nesse ambiente de risco, porque eles percebem que no fundo, isso muitas vezes não tem valia, a gente não pode confiar totalmente. E aí a gente cria um estresse muito grande para a mãe, a gente cria toda essa situação e às vezes não é ali o caminho. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso, a ter um senso crítico em relação a tudo isso. Lembra que a data que o ultrassom dava não batia com as possíveis datas de concepção? Sim, geralmente não bate. Mara, só na gestação ou em outros órgãos também? Mara, só na gestação ou em outros órgãos também? Lindona, esses efeitos em tudo, tá? Independente de ser gestação. O bebê teve malformação na genitália e não foi visto. Muito bem. Sim, ultrassom. É exatamente isso, Márcia. Na estética, em qualquer coisa, tá? Ir ao médico todo mês é muito estressante. Muitas broncas por ganho de peso. Então, o que acontece? A minha médica, ela não é a favor desse excesso de exames. E aí, ela até sugeriu pra mim que a gente não sabia qual era o sexo do bebê. E ela falou, se você quiser, você pode fazer um exame de ultrassom para identificar. Aí eu perguntei, né, mas esse exame seria só para ver o sexo do bebê? Ela falou, sim. Falei, então não vou fazer e vou fazer um exame de sexagem, que é um exame de sangue onde eu consigo identificar. E ela falou, perfeito, melhor, porque não precisa. Então,
a gente faz o mínimo do mínimo do mínimo. A gente faz aquilo que realmente é necessário. Realmente é necessário, tá? É muito importante. Pelo ultrassom, meus 2 filhos nasceram prematuros, mas sempre achei que o ultrassom estava errado. Dalila, aqui tem uma informação muito importante. Vocês sabiam que já teve mães que sonharam que o filho disse para ela que não era mais para ela fazer o ultrassom? Que não era mais para ela fazer o exame? E olha só, no exame tinha mostrado uma má formação. E aí, obviamente, que a mãe ficou desesperada e a criança veio em sonho e disse para ela que não era para ela fazer mais aquele exame. E a criança nasceu tudo certo, sem uma formação nenhuma. Então a gente precisa aprender a criar, né? Existe uma comunicação que se chama comunicação telepática. Nós precisamos aprender a conversar com as crianças, a conversar com nossos bebês desde que eles estão dentro da barriga. Extremamente importante, porque a escola, a primeira escola dos nossos filhos é dentro do nosso útero, é dentro da barriga da mãe. O que é que você, como mãe, está ensinando para o seu filho? Entende? O que você está ensinando para o seu filho? Você está passando uma mensagem de medo? Você está passando uma mensagem de segurança? Você está passando uma mensagem de confiança? O que você está passando? Ali é a primeira escola, né, dos nossos filhos. Então, quando a gente percebe tudo isso, que lá nos outros países eles já têm todas essas informações e eles não fazem esse uso excessivo de exames, e aqui a gente continua fazendo, nós devemos buscar mais informações. É extremamente importante que a gente busque mais informações. Existem estudos, eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer de falar para vocês. A Organização Mundial da Saúde, isso tudo que a gente fala é baseado na Organização Mundial da Saúde, tá? Ela fez um estudo onde mostrou que quanto mais exames pré-natal, mais risco da criança nascer prematura. Quanto mais exames pré-natal, mais risco da criança nascer prematura. Mara, explica pra gente essa correlação. Como assim? Quanto mais exames, quanto mais consulta, mais risco da criança nascer prematura. Por quê? Por causa do estresse que a mãe passa. O nervosismo que a mãe passa a cada exame, a preocupação que a mãe tem a cada ida ao médico, todo esse estresse muitas vezes faz com que a criança nasça prematuramente. Então a gente precisa agir com mais sabedoria. Isso é estudo da Organização Mundial da Saúde. Todo mundo tem acesso? Todo mundo tem acesso. Aqui no Brasil, todo mundo sabe, os médicos sabem? Claro que sabe. Claro que sabe. Mas aqui, né, é feito de forma diferente. Então, quanto mais exames, mais angústia e mais exames. É uma onda assim que não para, tá? E aí, quando essa mãe começa a fazer todos esses exames, ela se sente muito angustiada, né? Muito angustiada, muito preocupada, principalmente se aparece algo ali. E aí, qual que é a mensagem que fica para essa criança? Qual que é a mensagem que fica para essa criança? Qual é? Eu dou preocupação para minha mãe, eu sou um problema para minha mãe, eu não faço minha mãe feliz. E aí, a terapia, uma vida inteira para desprogramar isso dessa pessoa. Porque ela depois se torna adulta e com as memórias que vêm, né? Até mesmo na infância, que eu só dou problema, que eu posso trazer preocupação para ela, sabe? Essas situações todas onde eu quero ficar sempre agradando as pessoas. Eu quero sempre ficar dando coisas para as pessoas, para agradar as pessoas. Porque dentro de mim existe uma memória de que eu machuco as pessoas, de que eu não faço bem para as pessoas, que eu trago dor para as pessoas, que eu trago preocupação para as pessoas. Então isso é longe para curar tudo isso na vida adulta dela, né? Deixa eu só ver se tinha mais alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês sobre isso, sobre falar com o bebê, que é muito importante, muito importante. Vocês sabem que o excesso de exames, muitas vezes,
fazem com que existem estudos que falam da correlação de excesso de ultrassom com deficiência na fala, deficiência auditiva. Existem muitos. Então, assim, a gente precisa, no fundo, ter mais informação. E uma coisa que eu quero aqui falar com vocês, muito importante, que eu acho muito sério. Tá, só me diga, em relação a essa questão que a gente fez a chamada, por que o excesso de exames pode atrapalhar uma gestação? Já consegui responder isso para vocês? Já captaram qual é a informação? Me respondem só para mim ter certeza que eu posso dar seguimento aqui com o estudo. Porque eu quero falar sobre essa mãe que coloca tudo nas mãos do médico. Sabe aquela mãe que a criança tem, sei lá, uma ferida na mão, ela leva no médico. Quero falar sobre isso. Sim? Ótimo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Muitas vezes, essa mulher que faz muitos exames, ela coloca muitas vezes todo o poder de cura dela, todo o poder que ela tem em relação ao filho, o poder de curar o filho, autonomia em relação ao filho, autoridade em relação ao filho, ela já começa a perder esse poder ali na gestação. Então, uma mulher que vai muito ao médico, que é tudo médico. Tem vários, conheço várias que são assim. Tem qualquer piriri, vai no médico, né? Ela não tem autonomia de nada. E ela começa isso durante a gestação. Tudo é médico, consulta a cada 15 dias, 10.500 coisas, exame de tudo quanto é não sei o quê. Ali, na gestação, ela já começa a perder a autoridade e ela começa a entregar o poder que ela tem de curar os filhos dela, o poder que ela tem pela saúde dela, o poder que ela tem pela saúde dos filhos. Estão compreendendo isso? Me mandem coraçõezinhos se vocês compreendem isso. São temas assim muito sérios. E a gente precisa ir ajustando tudo isso para vocês compreenderem. Então, essa mulher, ela passa, né, todo esse poder pro médico. Ela não tem autonomia sobre a saúde dela, ela não tem autonomia sobre o corpo dela, ela não tem autonomia sobre a criança. Perfeito. Aí a criança nasce. Jesus. A criança não pode ter 1 grau de febre a mais do que o normal, que a mãe leva pro médico, que a mãe liga pro médico. Então, assim, essa mãe, ela perdeu total o poder de cuidar dessa criança. Essa criança não está nas mãos dessa mãe. A criança não está no colo desses pais. Essa criança está nas mãos de um médico. Essa mãe, ela não consegue ver que ela tem o poder de curar o filho dela, ela não consegue ver que ela tem o poder de aliviar uma febre dele, que ela não precisa levar ele no médico. Essa mãe, ela não se conecta com isso. E aí acompanhem comigo. Então, ela entrega o filho dela, a saúde dela, a autonomia dela para o médico durante a gestação. Quando a criança nasce, ela continua fazendo isso. É tudo assim, tem tal coisa, liga pro médico. Tem não sei o que, liga pro médico. É tudo médico, ela não faz nada por si. O que acontece? Com o passar do tempo, essa mãe pode ter muitos problemas com esse filho. Por quê? Quem responde para mim por quê? Quem responde? Despertei para isso, especialmente no último ano. Inclusive, entrei na formação de alquimia. Muito bem, pessoa Rayane. No segundo filho, isso melhora muito. A gente aprende que eles não são de cristal. Exatamente isso. No primeiro, a gente faz de tudo. No segundo, já não faz mais nada. Faz só metade. E olha lá ainda. O que acontece? Por que essa mãe pode ter problemas, né? Por que essa mãe pode ter problemas quando essa criança se torna adolescente? Sim, ele pode ter esse sentimento de abandono, mas porque a mãe não tem autonomia diante da criança. A mãe não tem poder nenhum.
Conseguiram fazer essa ponte? Ela não tem poder nenhum diante da criança. Ela não alcança a criança. Por mais que ela queira, às vezes, fazer um movimento, ela não consegue alcançar essa criança. A alma dessa criança está muito longe dela, porque nem dentro da barriga dela ela não conseguia se conectar com a criança. Tudo era o médico. Imagina fora. Imagina fora. Exatamente isso, Adri. Exatamente isso. Então, olha o quanto a gente precisa perceber tudo isso. Então, lá na infância, na adolescência, essa mãe não tem poder sobre o filho. Não tem poder sobre o filho, porque ela não tem poder sobre ele, ela não tem autonomia sobre ele. E aí eu vejo muitas mães que a criança não pode ter nada, que ela liga pro médico. E o médico vai dar remédio, porque é isso que ele faz. Ele não vai fazer outra coisa. Se ele é um médico convencional, ele vai dar remédio. E aí são crianças com 1 ano, 2 anos, que vivem tomando antibiótico, que vivem tomando 1.300 coisas, porque a mãe, eu vou falar de verdade isso, eu não quero que vocês briguem comigo. Lembram lá do nosso combinado da última live, a gente vai observar, só observar. Mas o que acontece? Essa mãe, ela não consegue ver que ela pode baixar a febre de uma criança. Essa mãe, ela não consegue ver que ela pode fazer alguma coisa, qualquer coisa, mas que ela pode fazer alguma coisa. E aí me contem. E aí, assim, vocês já vão construindo tudo isso, né? Já vão construindo tudo isso. E aí, essa mãe está conectada com essa criança? Existe uma conexão profunda. Eu falo profunda. Relacionamento profundo? Não tem relacionamento profundo com essa criança. Porque a mãe não cuida dessa criança. Ela não faz nada. Qualquer sintoma que a criança tem, ela entrega para uma outra pessoa cuidar. Ela entrega para uma outra pessoa cuidar. Ela não tem noção de que ela pode fazer. Ela pode dar um banho nessa criança. Ela não tem noção que ela pode fazer qualquer coisa. E às vezes não tem conhecimento mesmo. Às vezes ela nem sabe que ela pode dar um banho e que isso vai aliviar a febre. E às vezes ela nem sabe que ela pode colocar ele junto dela. Vou contar um segredinho para vocês. Olha só, não estou incentivando vocês a fazerem isso, pelo amor de Deus. Mas o João, ele vai fazer 9 anos agora em março, no próximo mês. O João nunca foi ao médico. Ele só foi ao médico com 15 dias, porque era um recém-nascido e eu levei para ver se estava vivo. Modo de falar, brincando com vocês. Depois ele nunca mais foi ao médico. Primeiro que ele não fica doente. É raro ficar doente. E quando fica doente, a gente cuida em casa. Todos nós nos tratamos em casa. Nos cuidamos em casa. Mara, você está falando mal da medicina? Nunca, eu faço parte da medicina. E que bom que eu estudei tudo isso e hoje eu posso aplicar isso dentro da minha casa. É algo incrível, é algo incrível. O que nós precisamos saber fazer é ter conhecimento. Então eu tive a sorte e a bênção de bem novinha estudar tudo isso. E saber, quando o João nasceu, eu já sabia tudo isso. Então eu simplesmente usei tudo que eu sabia. Tudo que eu sabia eu usei. Então a gente usa óleo essencial, a gente usa floral, a gente toma banho morno, a gente coloca compressa. A gente faz tudo isso, a gente cuida tudo em casa. Mas por que a Maraísa consegue cuidar em casa e não leva para o médico? Por que ele vai fazer 9 anos e nunca foi no médico? O sonho dele é ir no médico. Por que ele tem 9 anos e nunca foi no médico? Porque eu tive esses conhecimentos e sei o que fazer. O problema maior é que nós não temos esses conhecimentos, que nós não sabemos o que fazer. E por isso que vocês precisam vir e precisam estudar. Por isso que vocês precisam vir e precisam estudar, precisam fazer o Vida Consciente e aprender tudo isso. A saúde é incrível, a medicina é incrível. Se hoje eu cair e romper um vaso do meu braço, é só um cirurgião que vai me salvar. Não existe, eu não vou fazer reiki. Nunca, vou morrer esvaída. Então a saúde é algo incrível, magnífico. Quando necessária.
de forma bem usada. É isso que a gente precisa perceber. Então eu vejo que a gente se tornou muito descartável. Qualquer coisa leva no médico, fica incomodando os médicos com tudo que tem para fazer, fica lá incomodando os médicos. Deixem eles cuidar de quem realmente precisa. E aqui eu venho puxar a orelha das avós, porque vocês estão me colocando numa enrascada bem grande com aquele negócio de fazer a live lá para falar dos avós. Que eu tô morrendo de medo de ser cancelada no Instagram, porque eu tenho um público bem grande de avós. Quero só ver o que elas vão fazer comigo. Aquela live lá para falar do papel das avós. Então, já que é para falar do papel dos avós, já vou puxar a orelha delas. Muito bem. Então, nossas filhas, vou falar assim. Nossas filhas estão aí, adolescentes, jovens, tendo filhos, criadas num ambiente todo descartável, onde tudo você se compra, onde tudo você paga com dinheiro. Elas não aprenderam que uma criança com febre você pode cuidar em casa, você tem como aliviar isso. Elas não aprenderam. E as mães dessas meninas não estão ensinando. E não é porque não sabem. Claro que sabem. As avós, a minha mãe, a mãe das minhas amigas, que são avós hoje, claro que elas sabem que dar banho acalma a febre, que fazer uma compressa acalma a febre, que pegar no colo acalma a febre, que dormir junto acalma a febre. Claro que elas sabem. Mas não sei por que não fazem. Não conversam, não orientam as filhas, não ensinam a cuidar em casa, a fazer um chazinho, sabe? Essas coisas do dia a dia. Às vezes é muito comum a criança ter uma febrezinha, coisa pequena do dia a dia. Até mesmo ela passa vontade de comer um doce, ela pode ter febre. Vocês sabem disso. E aí você vai levar no médico, incomodar o médico, que tem um monte de coisa para fazer. Então, isso eu fico muito brava, sabe? Elas não conseguem cuidar dos próprios filhos. Elas não têm autonomia, elas não têm poder. E por que as vós não estão ensinando? Por que não estão falando o que é para fazer? Eu não consigo entender. E eu vejo várias incentivando a levar no médico. Sim, leve no médico. Se a gente tem recursos para cuidar dessa criança em casa, às vezes essa criança ela só precisa da presença dos pais. Vou contar algo para vocês. Para baixar a febre, banho morno, banho com água fresca, é a melhor coisa que tem. A vovó aqui em casa está fazendo bem seu papel, linda Jéssica. Esse isolamento não está causando isolamento de conhecimento das nossas avós. Carol, febre é grande sabedoria e desejo corporal. Precisamos dar tempo ao corpo para se recuperar. Exatamente isso. Os avós precisam de ressignificação também. Ai, queridos. Então, olha só. Quando vocês seguram o bebê no colo, a criança no colo, os pais, não os pais seguram e estão conectados com essa criança, a tua temperatura, a temperatura dos pais tem a tendência a passar para o filho. Então, o filho com uma febre alta tem a tendência a baixar a febre em contato com os pais. Só que eu vejo vários pais. A criança não tá bem, a criança tá dodóizinha. O que a criança precisa? De presença de qualidade. Uma criança doente, ela está com o sistema imunológico baixo. O que é sistema imunológico baixo? Falta de pai e mãe. Só isso. Uma criança que vive doente é falta de pai e mãe. E aí eu fico brava quando eu vou falar disso, né? Por quê? Porque é isso. Falta de pai e mãe. Presença de qualidade. Só isso. Criança muito doente, falta de pai e mãe. E tem conflitos por trás disso. Uma criança muito doente, ela está em contato com a vida ou com a morte? Uma criança que está sempre doente, sempre tem alguma coisa. O que vocês acham? Assim como os batimentos cardíacos entram em sincronia com os pais. Exatamente isso. Meu noivo é médico, graças a Deus, até agora não usei a medicina. Ele fica doido, mas chama isso de sabedoria. Exatamente.
Passava muita vontade, cozinhava de febre quando alguém me fazia pergunta, está com vontade de comer algo? Pronto, resolvia comendo algo. Linda, Vilma. O que vocês acham? Né? Uma criança que está mais doente do que saudável, ela está conectada com a vida ou com a morte? Entende? Com a morte. Com a morte. Ela está desconectada com os pais, se sentindo sozinha. A alma dela está perdida muitas vezes. Muitas vezes a alma dela está perdida. E aí, quando a criança está dodói, o que eu falo para os pais? Durmam com essa criança. Fiquem com essa criança. E o que vocês acham? Que eles fazem isso? Doente? Vocês acham que eles fazem isso? Que eles vão dormir com a criança? Tem muitos que não vão. Não vão. E eu acho, assim, um absurdo isso. A criança não está bem. Criança que não está bem, sistema imunológico baixo, falta de presença de pai e mãe. E aí eles vêm, trazem a criança. E eu falo, durmam com essa criança, fiquem com ela precisa de vocês. Eles não dormem. Eu fico de cara com essas coisas. E vou falar para vocês, quanto mais conhecimento a mãe tem, quanto mais conhecimento ela tem, quanto mais dinheiro, quanto mais recursos ela tem, menos ela fica com a criança. Menos ela fica. Ela não dorme com o bebê. Coloca dormir sozinho no quarto. E aí? E aí? E aí? O que está acontecendo? E por que eu falo isso? Porque isso é extremamente comum. E tudo aquilo que eu trago para vocês são coisas que eu vejo no consultório. São coisas que eu vejo com os meus pacientes. E aí, né? E aí eu fico muito brava. Muito brava. Muito brava. Vocês não têm ideia como eu fico brava com esse tipo de coisa. E me questiono, né? Eu não falo isso às vezes, mas eu tenho vontade de falar. Por que tiveram filhos? Por que tiveram filhos se vocês não querem cuidar? Porque não quer. É uma atrocidade fazer isso. Uma atrocidade fazer isso com uma criança. Então, a gente precisa trazer vidas de forma mais consciente. E, gente, tudo que eu conto pra vocês não é assim, ai, aconteceu uma vez com uma cliente. Várias vezes, várias vezes. Quanto mais recursos financeiros, mais conhecimento, menos elas cuidam. Menos elas cuidam. E muitas vezes eu vejo os avós próximos e não tem movimentação. Os avós, eu não sei se eles não conseguem fazer uma movimentação, eles acabam se colocando numa postura de só observador, entende? Porque os avós têm conhecimento, né, para falar, né, dê um banho, dê um chá para essa criança, dê um remedinho natural para essa criança, pegue no colo, pegue no colo. Quando o João era bem pequenininho, eu queria dar conta de limpar a casa, de fazer as coisas, né? Pior coisa que eu fiz na minha vida quando eu tive o João, mãe de primeira viagem. Obviamente, vocês também, pais de primeira viagem, devem ter feito várias coisas erradas. Eu dispensei empregada. Tipo assim, nossa, vou ficar em casa o dia inteiro, não precisa de empregada. Doce arrependimento. Não tem como ficar sem alguém para te ajudar. É muito difícil você dar conta da casa e das crianças. E aí, o João não ficava dormindo sozinho. E se eu deitava com ele, ele dormia. E eu lembro que um dia minha mãe estava comigo lá em casa e ela disse para mim, deite com esse piá. Ela falou bem desse jeito. Ele era bem pequenininho, recém-nascido. Porque eu deitava com ele, ele dormia. Eu levantava da cama e ele acordava. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, porque eu queria limpar a casa, eu queria fazer as coisas, e ele não dormia. E ele queria que eu ficasse com ele. E aí minha mãe ficou irritada, e aí ela chegou e disse pra mim, deite com esse piá. Aí eu entendi. Fui deitar com ele, dormi, descansei, e ele também dormiu. As crianças precisam dos pais. As crianças precisam dos pais. Quanto maior a presença dos pais, menos risco de morte súbita,
menos risco dessa criança ficar doente. Muitas coisas acontecem, muitas coisas acontecem. Quando a avó fala e não é bem recebida, Maria linda, né? É triste isso, né? É triste isso. Porque os avós têm muito conhecimento, né? Muita coisa para compartilhar. Então, o que eu queria dizer para vocês sobre tudo isso? Não percam o poder de curar os filhos de vocês. Vocês já estão entregando o filho de vocês para o médico antes mesmo dessa criança nascer. E aqui a gente tá falando do médico, mas daí depois, quando a criança nasce, se entrega para outra pessoa. Se entrega para babá, você entrega para a escola, você entrega para a avó, você entrega para uma tia, você entrega para a madrinha. Você não cuida do seu filho. E por que você teve filho se você não cuida do seu filho? Por que você teve filho se você não tem coragem de dormir com ele uma noite e cuidar dele? Principalmente se ele está doente. Por que você faz isso, né? E aí, muitas vezes, e quando a gente vai profundamente nisso tudo, a gente pode ver, às vezes, a infância desse pai e dessa mãe, né? O que aconteceu com esse pai e com essa mãe para ela ser tão dura assim, tão fria assim? Só que poucos, né, são abertos para a gente ir tão profundamente, tão profundamente. As crianças precisam dos pais para viver. Precisam dos pais para viver. E o meu convite é você começar a cuidar mais do seu filho, olhar com mais qualidade de presença para ele, estar mais perto dele. Criança muito doente, falta dos pais. É falta dos pais. Tem que se organizar em relação a isso. Falta de presença de qualidade dos pais, de cuidado dos pais. Né? Você tem o poder, toda mãe tem o poder de curar seus filhos. Toda mãe tem o poder de curar os seus filhos. Toda mãe. Tanto que hoje, quando as mães falam pra mim que querem o que eu ia falar? Todas as mães têm o poder de curar o filho. Eu ia falar uma coisa. Me fugiu. Todas as mães têm o poder de curar o filho. Todas as mães têm o poder de curar os filhos. Todas as mães têm o poder de curar os filhos. E se você se conecta com o seu filho, você consegue ativar o sistema imunológico dele, baixar, né, a febre dele. Você consegue fazer tudo isso. Uma mãe tem poder de fazer qualquer coisa com os filhos, quando ela está conectada a eles. Quando ela está ali, realmente presente com ele. E a gente precisa perceber e não perder mais esse poder, e não perder mais isso que está nas nossas mãos, e não entregar isso para outras pessoas. É muito importante. Ai, deixa eu ver aqui, sobre as cólicas nos recém-nascidos. Flávia, linda, as cólicas no recém-nascido. É tipo pressão alta na gestação. A pressão alta na gestação é igual ao quê? Briga com o marido, cólicas no bebê, mãe estressada. É tudo isso, tudo isso. E aí essa mãe fica estressada durante a gestação. Eu falei pra vocês que ia comentar sobre a criança pequena, né? A gente tem que falar sobre isso. Quando eu era criança, eu me lembro dos meus primos, não podíamos ficar com dor de barriga, que minha avó fazia chá de alho e passava clara de ovo no nosso corpo. Aí a gente nem ficava doente, né? Nem ficava doente para não ter que tomar esse chá de alho. Mari, como abordar a questão dos exames com os médicos? Muito educadamente, muito educadamente. Lembre-se que a gente da área da saúde, nós da área da saúde, você também é da área da saúde, se uma pessoa vem com um egocentrismo, assim, sem respeito, a gente não tolera muito. Então, assim, com muito respeito, doutor, minha amiga fisioterapeuta, minha fisioterapeuta falou sobre isso, estou tendo aulas com ela, sobre esse excesso de exames, sobre a gente evitar esse excesso de exames. Conversa com ele sobre isso. Doutor, eu gostaria de fazer isso, fazer só aquilo que é necessário, com muito respeito. Vocês conseguem qualquer coisa. Uma vez vou contar para vocês. Logo após a minha última perda gestacional, eu fui fazer um exame de mamografia, porque eu nunca tinha feito.
E aí eu fui na ginecologista, porque a gente tinha tido uma perda gestacional, e ela falou, meu Deus, como que você nunca fez? Porque você tem que fazer, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tá bom, vou fazer então. E aí fui fazer o exame de mamografia e cheio de nódulos, os 2 peitos. Cheio de coisas no meu peito. E aí o doutor que estava fazendo o exame, ele olhou pra mim e falou, nossa, tá cheio de nódulos. Eu falei, e não significa nada, né, doutor? Porque eu acabei de ter um aborto. E os hormônios estão todos alterados. E ele falou, não significa nada. Muito bem, terminou a consulta, entendeu? Então, assim, se você consegue fazer com respeito, você consegue tudo aquilo que você quiser. Eles são extremamente moldáveis, mas sem respeito não vai dar certo. Então, nódulos no peito não significa nada. Nada, nada. Ainda mais com uma alteração hormonal. Não significa nada. Só que vocês têm que ter um mínimo de conhecimento para conversar com o médico e muito respeito. Só isso que vocês precisam. Mari, o teu peito como é que tá? Não sei, acho que tá tudo certo, não voltei mais. Sim, bem isso, preciso fazer o segundo exame morfológico e depois não fazer mais. Deixa eu ver... gente, difícil ir pro médico, hein? Eu só fui agora porque eu preciso ir. E sobre as vacinas, eu dou somente o que é obrigatório, porque espero que o João um dia vá viajar pro exterior. E aí, se ele não tiver os obrigatórios, ele não pode viajar pro exterior e vai ter que fazer tudo numa vez só. Então, eu dou somente os obrigatórios. Essas outras de teste, nem pensar. Não dou. Não dou e não tomo. Nossa, pensei tudo isso agora, e agora meus filhos já estão adultos e não posso voltar atrás. Lindona, e aí agora o que você faz com tudo isso? Aprende tudo isso e leva para os teus netos, tá? Aprende tudo isso e leva para os teus netos. Como vocês escrevem? Mara, bebê que mama no peito tem cólicas? Achei que não tivesse. Não é cólica. Nem sempre é cólica, né? Não é necessário com 40 anos a mamografia? Dalila, não tenho ideia das idades, essas coisas todas. Mas faço. Mara, por que você não vai no médico? Por que você não faz exame? Por que você não faz nada? Porque eu conheço o meu corpo e conheço minha saúde. E eu nunca fico doente. Nunca tenho nada. Então, isso... Tanto que quando eu vou fazer agora, eu fui fazer exame de sangue, tipo, ai, que saco fazer exame de sangue. Mas fui fazer porque eu estou grávida por algo maior. Eu sei que tá tudo bem, e tá sempre tudo bem. Para outras gestações também fiz. Por quê? Porque eu conheço o meu corpo. Simplesmente isso. Só que eu conheço o meu corpo porque eu sou da área da saúde, eu estudei isso. Então, eu tenho recursos para lidar com isso. Agora, assim, quando não estuda, não é da área da saúde, não tem recursos para reconhecer se está doente, se não está doente. Então, aí, quem sabe, precisa do médico, mas não o médico para tudo. Não fiquem incomodando o médico. Aprendam a cuidar de vocês. Liga para a avó, pergunta para a avó, escuta, tô com dor de cabeça, qual que é o chá que eu tomo? O que eu tenho que fazer? Tomar um banho. Eu tomo um banho quando tô com dor de cabeça, sabe? Então, assim, a gente precisa encontrar outros recursos e parar de buscar essas soluções plásticas, né? Porque a gente está num mundo que tudo a gente compra. A gente está numa geração que com dinheiro você faz tudo. E daí a gente compra saúde, a gente compra remédio, a gente compra tudo com dinheiro. A gente esquece que nós temos poder de nos cuidar, de acalmar uma febre, acalmar uma dor de cabeça, acalmar uma dor de barriga, que a gente não precisa. Lembrei o que eu ia falar antes. Tanto que hoje, quando os pais me procuram, por exemplo, que eles querem... tem alguma situação acontecendo com o filho, eu não atendo o filho. É os pais que eu atendo. E sou totalmente contra a criança ir para consultório. Sou contra... Meu Deus do céu. Não sei se eu sou contra. Vou falar entre aspas. Mas sou contra a criança até ir na psicóloga. Parem para pensar comigo. Essa criança fica indo no médico, fica indo na psicóloga. Qual que é a percepção que a criança tem dela?
que ela é problemática, que ela tem problemas. É isso. E daí, assim, você passa por uma criança de 6 anos, que vai, sei lá, por 1 ano, 2 anos na psicóloga, ela cresce com essa mensagem de que é uma criança problemática, que ela é uma criança que tem problemas, que dá problemas. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Não briguem comigo. Vitaminas em excesso que os médicos passam. Se está tudo bem com o corpo, não precisa de vitaminas. Se está tudo bem, eu não preciso. Agora, o que acontece? Se eu começo a fazer uso de vitaminas, o meu corpo começa a parar de produzir, porque está vindo algo de forma sintética, tipo, tá vindo uma mágica, tá acontecendo, o negócio tá rolando aqui. Então, o que acontece com tudo isso? O meu corpo para de produzir. Tudo aquilo que eu começo a fazer uso, a substituir por remédio, o corpo para de produzir. E aí que vem a codependência ou a dependência dos remédios. Entendeu? Por que eu não posso parar de tomar o remédio? Porque o corpo não produz mais. E daí a gente fica dando um monte de remédio para essas crianças. Um monte de remédio. A criança não pode ter um negócio que tá dando remédio. Entende? Se você traz cura com suas lives em abundância para despertar, linda. E as medicações para criança hiperativa. Não sei se as crianças são hiperativas. Por que ela é tão agitada? A gente tem que olhar a causa. Olhar a causa. Olha só, antigamente, quando um rei recebia uma notícia bombástica, uma notícia ruim, o que ele fazia? Ele pegava e matava o mensageiro. Só que a notícia vinha mesmo assim. Dar remédio para uma doença é matar o mensageiro. Mas algo está acontecendo que você não está vendo, entende? Então a gente tem que ir sempre na causa. Sempre na causa, sempre na causa. E as medicações para... Ah, tá. Já li isso. Tá, beleza. Sim, Ivan. Ainda bem que você está aqui. E aí, exatamente isso. Se está tudo bem com as vitaminas do nosso corpo, eu vou refazer a minha resposta. Se está tudo bem com as vitaminas do nosso corpo, não preciso repor. Por que eu vou repor algo que está ok? Entende? Só isso. Simples, simples assim. Bem simples. Eu dei alta para o meu filho quando descobri o que era. Rose. Meu filho de 4 foi diagnosticado com bronquite, nasceu prematuro. Tá, beleza. Será dele ou meu? Bronquite asmática. Débora, vamos falar mais sobre sintomas e doenças, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, o quanto é importante a gente perceber, né? Perceber, olhar e reconhecer aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos fazer pelos nossos filhos e a gente fazer algo e parar de entregar isso na mão dos outros, porque lá no futuro nós não vamos ter poder e nem autonomia sobre essas crianças. E ali nós estamos totalmente desconectados dos nossos filhos. Desconectados. Ai, meu Deus, quantas perguntas vocês falam, né? E vocês falam sobre sintomas e doenças, sobre sintomas e doenças. E sobre refluxo, refluxo. Por que refluxo? Né? Por que a criança tem refluxo? Por que tem que voltar, né? Por que tem que voltar? O que tem que voltar? E às vezes não é da criança, né? Até os 6 anos de idade, tudo que acontece com os pais está refletindo nas crianças. Até os 6 anos de idade. Então, isso um pouco mais, um pouco menos, tá? Isso um pouco mais, um pouco menos. Então, muitas vezes não é do filho. É claro que os filhos têm os conteúdos deles, mas muitas vezes é dos pais. Quando nós estamos grávidas de uma menina, isso é falado nos livros, mas não necessariamente se aplica, mas vou trazer algo para vocês. Quando a gente está grávida de uma menina, essa menina se conecta com a nossa gestação. E aí, os conflitos nossos passam para a filha.
Quando estamos grávidos do menino, o menino se conecta com a gestação do pai. E os conflitos lá da gestação do pai, né, vêm nessa gestação do filho. Isso, muitos livros falam sobre isso, não necessariamente se aplica assim, então, na prática, tá? Mas é só para vocês terem uma informação em relação a isso. A escola acha que ele era hiperativa, a psicóloga disse que não, apenas o que ia acima da idade. As crianças são extremamente criativas, extremamente inteligentes. O que a escola, quando a escola diz? A escola acha que era hiperativo. Por quê? Porque a escola quer que ele sente, fique quieto e faça o que é para fazer. Só isso. E de como as crianças, elas estão no movimento amplo até os 6 anos de idade, elas precisam viver um movimento amplo, elas não têm essa capacidade de perceber que ela precisa ficar sentada, quieta. A criança de até 6 anos de idade, ela não tem essa cognição que ela tem que sentar e ficar quieta por 2 horas. Daí, acham que é hiperativo, entendeu? Por isso que a gente deve cuidar quando a gente leva as crianças para a escola. Muito cedo não é o caminho. Muito cedo não é o caminho. Por quê? Porque essas crianças, elas precisam viver um movimento expansivo. Um movimento expansivo. Elas precisam estar nesse movimento amplo. E aí, na escola, não é um movimento amplo. O que a escola faz? Isso aqui. Faz a criança escrever bonitinho. Faz a criança, às vezes, pintar o elefante de cinza. Porque se ele pintou de roxo, tá errado. Não existe elefante roxo. Faz várias coisas. É exatamente isso, Rai. Muitos anos para transformar tudo isso. E daí, é claro que a criança é considerada hiperativa. Claro que é. Por quê? Porque não fica sentada, porque não fica quieta, porque fala, porque conversa. E precisa ficar quieta. A criança não vai ficar quieta. Muito sério tudo isso. E aí a gente corta, né? A gente poda essa criança. Poda muito essa criança. Poda toda essa criatividade dela. É dificílimo encontrar uma escola que perceba tudo isso, que olhe para tudo isso. E aí, Simone, né? A Simone fala do sobrinho, que ele rabisca todo o desenho e tal. E aí, olha quanto conteúdo dentro dessa criança, sabe? Quanto conteúdo. Muitas coisas. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, tá? E aprender mais com tudo isso. E observarmos mais, temos um senso crítico maior. Só que a gente só consegue ter um senso crítico maior quando a gente tem conhecimento. Quando a gente tem informação. Simplesmente isso. Certo? Vamos falar mais sobre isso, vamos falar mais sobre essa questão de sintomas e doenças nas crianças. Vocês querem que eu fale? Ah, muito bom. Escola de psicologia positiva é legal. Escolas de Waldorf também são bacanas, mas não é em todo lugar que a gente encontra, né? Não é todo lugar que a gente encontra esse tipo de escola. E os professores com essa visão. Por isso que eu falo para vocês que uma criança, ela só pode aprender algo técnico depois dos 6 anos de idade. Antes dos 6 anos de idade, uma criança não tem capacidade cognitiva de aprender isso, entende? Então, essas aulas de inglês, aula de pintura, aula de tênis, aula de futebol, o ideal é que as crianças aprendam isso depois dos 7 anos de idade. Ali o cérebro dela está pronta para aprender tudo isso. Olha só, ele mesmo se xinga, né? Então, muito conteúdo aqui, muito conteúdo. E aí a gente olha com profundo amor, com profundo amor, com profundo amor. Olha com profundo amor e compreende toda essa raiva. E conversa com a criança sobre toda essa raiva. A gente precisa conversar mais com as crianças e pedir para elas demonstrarem tudo aquilo que elas sentem, falarem sobre tudo aquilo que elas sentem. É extremamente importante nós não
Nós não permitimos as crianças se expressarem. E aí, por isso que elas roem unha. Por quê? Porque não é permitido me expressar. Lembrem-se que nós somos, biologicamente falando, nós somos uma evolução dos animais. Então, os animais, eles atacavam por meio das garras e por meio dos dentes. Então, quando os animais roem, quando as pessoas roem unha, elas estão tirando essas garras. E o que representa isso? Eu não posso me demonstrar algo, eu não posso falar, eu não estou conseguindo me expressar, me é proibido me expressar, principalmente a raiva. E aí é aquela coisa, a criança está chateada, ela ficou chateada com algo, porque muitas vezes nós pais somos injustos de verdade. Ela ficou chateada com algo e ela não pode demonstrar a frustração dela. Ela não pode demonstrar. Ela tem que ficar quieta, ela tem que engolir e tem que dizer sim. Isso é uma tragédia no futuro. Nós pais precisamos perceber que as crianças precisam demonstrar aquilo que elas sentem. Quando elas vivem uma insatisfação, algo que realmente a irritou e a gente não deixa ela demonstrar, nós estamos castrando essa criança. E aí, na idade adulta, o que vai acontecer com essa criança na idade adulta? Ela não vai demonstrar aquilo que ela sente. Então, aquela pessoa que, por exemplo, assim, acontece algo na vida dela e vamos supor que ela foi adulto. Ela foi comprar alguma coisa e deram o troco errado para ela. É um perfil de pessoa que não vai lá e dizer que o troco tá errado, entende? É um perfil de pessoa que vai aceitar, só aceitar o que vem, que tem dificuldade de se posicionar, que tem dificuldade de falar. Então a gente precisa perceber que as crianças, elas também precisam se expressar, e a gente não deixa eles se expressarem. A gente não deixa, e nós fomos essas crianças que muitas vezes não poderíamos falar. Nós também fomos essas crianças, assim como a Nayara tá falando aqui. Então, também punha muitas unhas, exatamente eu, e realmente não podia conversar, tinha que ficar calada. É isso mesmo. Então, o que eu quero que vocês percebam? E aí, por isso que vocês têm que despertar, porque às vezes isso aconteceu com vocês lá na infância de vocês. E se você não desperta, se você não vem para o conhecimento, se você não vem para as lives, se você não vem para o Vida Consciente, o que vai acontecer contigo? Você tem a tendência a fazer a mesma coisa com seus filhos, de forma totalmente sem ter noção do que está fazendo. Você não se liga que você está repetindo o mesmo padrão de educação que você recebeu, que você odiou, que você não concorda com nada, você acaba fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram com você. Mara, como é que eu faço para sair disso, para eu não repetir o que eu vivi na minha infância com os meus filhos? Vem pro Vida Consciente, aprende tudo isso. Quando você desperta, é como se desse uma luz. E aí, isso já liga aqui dentro de você. Já liga para não repetir. Não tem como vocês despertarem sem terem esse conhecimento, sem se ligarem disso tudo, tá? Então, as crianças precisam se expressar. E eu quero fazer um convite para vocês. Vocês que têm filhos, vocês que têm netos, vocês que têm sobrinhos, estimulem as crianças a falar. Estimulem as crianças a falar o que você está sentindo. Por que você está assim? O que você sente aí dentro de vocês? E aí, o que vocês vão escutar? A maioria das crianças não sabe responder. Elas não sabem o que é o sentimento que ela sente. Ela não sabe dizer se é raiva. Por quê? Porque isso não é conversado com ela. Ela não sabe se é raiva, se é medo, se é desgosto, se é tristeza. Ela não sabe diferenciar o que ela sente, porque os pais nunca conversaram com ela sobre isso. Então, por exemplo, vamos supor que uma criança aconteceu algo que super frustrou ela. E ela
vai pro quarto e deita na cama. E ali ela tá num sentimento dela. E o que seria ideal? No segundo momento, não no primeiro momento, mas no segundo momento, o pai e a mãe ir lá e conversar com essa criança, né? O que você está sentindo? Primeiro a gente pergunta isso. E aí a criança ela vai tentar falar nas palavras dela. Das palavras dela. Ela vai tentar falar que ela tá triste ou que ela tá chateada, ela vai tentar trazer naquilo que ela conhece. E nós, pais, ajudamos ela a identificar o que ela tá sentindo. É muito importante. Um dia eu falei pro João, por que você não está sendo educado? Aí ele olhou para mim e falou, o que é educação? Sim, exatamente isso. A gente não conversa com os nossos filhos sobre raiva, sobre dor, sobre tristeza, sobre amor, sobre saudade. Eles não sabem o que é essas coisas. E isso vira uma bagunça de sentimentos dentro deles, porque eles não sabem o que eles sentem. E quando a gente ajuda a dar nomes para aquilo que eles sentem, fica mais claro. E aí, quando você chega para conversar com ele, você pode questionar algo, ele vai dizer, eu fiquei chateado com isso. Ele consegue dar um nome, ele consegue descrever. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi muitas vezes o João muito bravo, irritado, e ele não conseguir falar o que ele estava sentindo. Sabe, assim, tipo, negócio não vem para fora, né? A palavra não vem para fora. Então é muito importante a gente perceber e estimular isso nas crianças. Tudo certo? Tudo certo aí com vocês? É muito importante nós ensinarmos eles o que representa aquilo que eles estão sentindo. Muito importante. E quando a gente incentiva eles, assim, sinta sua raiva, sinta sua frustração. E no segundo momento você vai lá e faz ajustes com ele, conversa sobre isso, faz com que na idade adulta ele consiga demonstrar os sentimentos. Então vamos lá, qual é o impacto do ambiente na sua vida? Qual é o impacto do ambiente na sua vida? Lembra? Então, se eu não consigo estimular o meu filho a identificar aquilo que ele está sentindo, a reconhecer aquilo que ele está sentindo e deixar ele demonstrar, na idade adulta vai se tornar aquele adulto que são vocês aí, que não fala, que não consegue falar, que não vai dizer que o troco tá errado, que não vai conseguir se expressar, que a gente vai perguntar, né? E aí, você quer uma pizza de que sabor? Qualquer um. Não consegue falar o sabor, entende? Não consegue fazer escolha. Qualquer coisa tá bom. Não tá bom qualquer coisa. Impossível qualquer coisa estar bom. Mara, a criança extremamente tímida, qual a relação teria? Muitas coisas a gente precisa olhar. Existe, Simone, perfis que são mais tímidos, que são mais fechados. E a gente tem que respeitar isso. Eu lembro o quanto eu era quando eu era criança na escola. E o quanto me faziam dançar, me expor. Eu odiava aquilo. Odiava aquilo. Eu não queria fazer aquilo. E eu tinha que fazer. Sabe, é igual aquele negócio. Lembram daquela metáfora que tem assim, aquele desenho? Agora todo mundo vai subir a árvore, né? Aí tem um passarinho, tem uma tartaruga, tem um peixinho, tem um cachorro. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E a gente é obrigado, né? Meu Deus, uma criança tímida, obrigada a ela dançar no meio de todo mundo. Obrigada a ir lá falar um poema no meio de todo mundo. Vocês já foram crianças, vocês sabem disso. É horrível. Eu não vejo onde que isso me ajudou, entende? Hoje, esse meu me comunicar é agora da vida adulta. Até mesmo na faculdade, eu era quietinha. Então, assim, só fui começar a me expor depois da minha vida adulta.
E é isso que eu quero que vocês percebam. Vocês já foram crianças. Vocês têm que lembrar todos os dias que vocês já foram crianças e vocês lembram o que era confortável, o que era desconfortável, aquilo que era um absurdo. Vocês lembram disso. E vocês precisam olhar o que vocês estão fazendo hoje na vida de vocês com os filhos de vocês. Não é possível que vocês já esqueceram. Não é possível. Deixa eu ver aqui. Tem uma técnica que usamos no consultório que chama falar, mostrar, fazer. De uma maneira simples se aplica. E isso as crianças se identificam muito. Aprenda a identificar seus sentimentos. Exatamente. Isso é incrível, ensinar a criança a identificar os sentimentos dela. Ajudar ela nisso tudo. Incrível. E geralmente, quando você está conversando com a criança sobre identificar o sentimento dela, no final da conversa a criança já dissolveu todo o conteúdo. Ela não está mais naquele sentimento. Perfeito. Não estou sabendo lidar com o medo da minha filha de 7 anos. Sei que é fase, mas está com excesso. Maíra, linda. Minha filha. Maíra, nossa filha. Nossa filha. E aí, olha só, Maíra fala minha filha. Quem é que realmente protege? O arquétipo da proteção é o pai. Onde está o pai? Para essa criança estar com tanto medo. Precisa do pai. Precisa do pai. Teve uma vez que eu fui... o João tinha mais ou menos uns 2 anos e pouquinho. E olha só, a gente ia fazer uma viagem, eu e ele. E aí ele viu que eu ia dirigindo. Ele tinha mais ou menos, acho que quase 3. Aí ele olhou pra mim e falou bem assim: você não acha que você é muito pequenininha pra ir dirigindo? Olhe isso. Não confiam. Quando o negócio é mais forte, é mais pesado, precisa do pai. É o pai. É o pai. Onde está o pai? Onde está o pai? Eu era extremamente tímida e me obrigavam também. Hoje não faço isso de maneira alguma com os estudantes. A primeira coisa é observar as habilidades emocionais. Perfeito, Rayane. Sim, eu só fui me soltar depois da faculdade. Minha filha era muito, mas muito tímida. Depois de uma terapia, se libertou, Márcia, linda. Perfeito. Então, cuidem disso, sabe? Cuidem disso. Cuidem disso. Muito importante. Então, por que a gente trouxe essa live? Para falar do excesso de exames, que a gente deve evitar, isso já está comprovado. Fora do Brasil, a gente não usa mais, é só aqui que a gente está usando. Aconselho você conversar educadamente com o seu médico, ele sabe disso, conversa com ele sobre isso. Falamos também sobre essa situação de nós entregarmos a saúde dos nossos filhos só para os médicos. Eu não estou falando que os médicos não são bons, eles são incríveis, mas parem de ir lá incomodar eles. Cuidem das crianças, aprendam a cuidar mais dos filhos de vocês, aprendam a curar mais os filhos de vocês. Todos os pais têm o poder de curar as crianças. Todos os pais têm o poder de curar as crianças. Cuidem das crianças de vocês, deixem perto. Uma criança doente é a ausência de pai e mãe. Uma criança com excesso de doença, ausência de pai e mãe. Uma criança com sistema imunológico baixo, ausência de pai e mãe. Pare de ficar levando no médico. Fique com essa criança, pegue no colo, durma com ela, faça um chá para ela, coloque uma compressa na testa dela, qualquer coisa. Só que eu quero que você entenda que aquilo que tem maior poder é a tua presença, a sua presença. Fique mais com a criança. Isso é extremamente importante. Maíra, caiu tudo aqui. Uma consteladora falar minha filha. Realmente o pai é muito ausente. Separados. E aí, o pai também está nessa criança, mas por que estamos tão separados, sabe? Caminho longo para aproximar tudo isso. Linda, Maíra. Beijo. Realmente, incluir essa soma faz toda a diferença. Olha, Angelita linda. E aí as crianças que têm dificuldade para fazer contas de matemática, o que acontece? É uma criança que não consegue somar
pai e mãe. Uma criança com dificuldade em matemática é uma criança que não consegue unir pai e mãe. Pai e mãe não está praticamente unido aqui dentro da criança. Vamos fazer um dia uma live pra gente falar sobre... Tô vendo aqui que vocês ficam me mandando perguntas lá no direct que eu fico recebendo. Vamos marcar uma live para às vezes a gente falar mais sobre sintomas e doenças, tá? Vícios em adolescentes, muitas coisas pra gente falar. Muito bem, certo? E como ajudar a criança a unir pai e mãe? Isso é os pais que fazem, não é a criança. É os pais dentro deles que unem pais e mães. É os pais dentro deles que unem pai e mãe. Aí isso vai estar unido na criança. É um download automático, entende? Isso existe nos pais, automaticamente isso passa para as crianças. Automaticamente isso passa para as crianças. Só que a gente precisa ter essa percepção. Nós pais precisamos ter isso dentro de nós. Esse download dentro de nós. Se a gente não tem, a criança também não vai ter. Se eu vejo o pai separado, o pai da criança longe, a criança também não vai ver. Se nós estamos separados, a criança também vai ver como separado. É os pais que fazem esse download para a criança. Por isso que a gente precisa estudar mais, aprender mais e aprender coisas que a gente consiga realmente praticar. Por isso que eu trago vida consciente para vocês. A gente tem que ir mais na prática disso tudo, né? Mais na prática disso tudo. Certo, gente? Vamos descansar? Vamos? Sim. Sábado a gente tem outra live. Eu vou fazer uma enquete lá no Telegram para vocês votarem para outra live. Porque hoje já me mandaram mensagem. Meu Deus, 8 horas da noite, é hora do rush aqui em casa, a criança comendo, a criança indo dormir, não consigo assistir ao vivo. E aí, o que vocês querem? Vocês querem que eu faça a live mais tarde? No sábado? Nem sei que horário que é melhor para vocês no sábado. Vamos fazer uma enquete lá no Telegram. E aí a gente vê qual que é o melhor horário, entende? Não sei se é à tarde, não sei se é à noite, não sei se é de manhã. Aí a gente faz, porque pra gente ver qual é o melhor horário para vocês. E pra a semana do Vida Consciente, que será na próxima semana, vamos também fazer uma enquete. Quem tá lá no Telegram, se você não tá lá, vai lá. Pra gente votar e escolher tudo isso. E a gente fazer no horário que a maior parte das pessoas consiga assistir. Porque vocês me cobram muito. Mara, não consigo nesse horário, meu Deus, mais tarde. Na verdade, me pediram para fazer às 10 horas da noite. 10 horas da noite. Eu acho muito tarde, mas eu não sei se vocês são dispostos às 10 horas da noite. Mas enfim, vou fazer enquete, tá? Vamos fazer enquete que fica melhor. Vão lá e votem, tá bom? Vão lá e votem. Ah, linda Célia, gratidão a vocês, tá? Agradeço profundamente o carinho de todo mundo. Agradeço profundamente todo mundo que esteve aqui, que compartilhou essa live. É muito bom sempre estar com vocês. Sábado, vamos fazer então uma live de sábado. E eu vou colocar a enquete pra gente definir o horário. E eu tô pensando no tema. Quem sabe sábado a gente traz o tema da avó ou outro tema, não sei. Tô pensando, vou ver bem certinho. E aí a gente comunica com vocês, tá? Comunico com vocês. Muito bem. Faz às 6 da manhã. Ai, meu Deus. No sábado não dá pra fazer 22 horas, vai ser muito tarde. Mas eu coloco a enquete lá, certo, gente linda? Se organizem, vão lá pro Telegram pra gente votar lá na enquete e definir qual que é o melhor horário da live de sábado. Beijo gigante pra todo mundo. Fiquem bem. Descansem, compartilhem essa live com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece. Sim, trazer o tema das avós, né, Cléo? Olha, a culpada do negócio do tema das avós é a Cléo que me mandou aquela pergunta, muito desaforada. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O pessoal aqui da minha equipe, a Desirê, falou: Mara, você deveria fazer
algo falando só com os avós, porque os avós precisam ver umas coisas que você fala. Daí eu falei pra ela, eu não vou fazer isso, porque os avós vão todos me cancelar. E aí agora vocês ficam me mandando pra eu falar, né? Muito bem, quero só ver, vou fazer, tá? Vou fazer e daí a gente vai se falando. Beijo, gente, descanse, boa noite, tchau, tchau.